Bom, vamos lá. Eu esqueci de falar que aqui é o Aran que está falando, eu estou entrevistando o Marçal aqui. A gente fica excitado, Marçal, você não sabe? Aí fica difícil. Mas eu queria confessar o seguinte. Poxa, ouvir isso do ex-editor da Playboy, hein? É complicado, né? Complicado. Mas eu queria dizer que eu tô no meio do livro, eu não li o livro inteiro. Isso aqui que eu fiz, que é dobrar, não se faz com livro, mas eu fiz porque eu estava sem um marcador. Mas porque eu ia fazer aquela leitura transversal, né? Leitura transversal, para quem está vendo a gente, é uma coisa que o jornalista faz, que é assim, o cara lê o comecinho, ele lê o meio, lê o fim, e aí escreve umas groselhas lá no jornal. Eu ia fazer isso, mas eu comecei a ler. E eu achei, cara, no primeiro capítulo eu já estava completamente imerso na história do Miguel, da Nádia, do Ingo. Eu queria saber, eu falei, cara, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso porque o livro é muito bom. Né? Mas resume para quem está vendo a gente, qual é a trama do livro? Na minha visão, aceito visões alternativas. Sim. Na minha visão, é a história de um policial da inteligência que se infiltra numa quadrilha de ladrões de carga e se envolve emocional e fisicamente com a irmã do chefe da quadrilha, acreditando que no momento de sair, digamos, de deflagrar a operação, ele não terá problema nenhum em romper os vínculos emocionais criados. O pano de fundo é a ditadura militar, mais precisamente o ano de 1973. É isso é baixo esplendor, na minha visão. Você não planeja livro? Você não escreve, vai assim, vai seguir aqui, não? Nada. Eu vou descobrindo. É maravilhoso, porque às vezes eu estou escrevendo um negócio e eu descubro como leitor um segredo. Eu digo, tenho certeza que o meu leitor vai entrar aqui também como eu estou entrando. Eu conto para mim aquilo. É um negócio... sabe? E já aconteceu, eu imagino que tenha acontecido com você, porque já aconteceu comigo, que assim, o personagem faz alguma coisa que você não estava esperando e ele te surpreende. Isso acontece? É muito comum. Porque ou você está guiado pela coerência ou pela incoerência. Uma dessas duas situações. Não existe outra. Se você está guiado pela coerência, você fala assim, ele não pode fazer isso. Você briga com ele, você tenta... Eu já tentei forçar o personagem a fazer coisas. Ninguém sabe. O Ricardo Piglia diz uma frase maravilhosa sobre o Herman Melville, autor de Moby Dick. O Piglia, nos diários dele, diz assim, a coisa mais difícil é fazer um personagem sair de casa. E o Melville faz os caras darem a volta ao mundo num baleeiro. Maravilhoso. É muito bom, é muito bom. Espetacular, entendeu? É isso mesmo, é difícil, às vezes, aí tem a incoerência. Você fala assim, o meu personagem é incoerente. O meu personagem Miguel é absolutamente incoerente. Absolutamente incoerente. É a celebração da incoerência. E isso faz parte da vida. Porque eu me reconheço. Eu me reconheço nisso. Sabe? Não tem nada biográfico, mas eu me reconheço. Mas o Miguel, assim, o que me pegou no livro é o seguinte, que você leu o primeiro capítulo e você leu o segundo, você fala assim, esse Miguel vai se fuder muito. Eu não cheguei no fim, mas está claro que pela atitude, pela postura, ele jogando sinuca e se infiltrando naquela quadrilha, e você já sabe que ele está envolvido com... Deixa eu contar uma história que talvez interesse a você. Esse livro, como eu disse a você, eu não planejo nada, eu vou escrevendo. E tem um momento de grande prazer. Eu estou escrevendo, eu estou descobrindo a história. E nesse momento eu descobri a época, porque eu tinha escrito umas 40 páginas e não tinha aparecido nenhum signo de modernidade. Nem celular, nem computador. E eu, claro, bicho, isso aqui é saudade da rua. Eu já estava confinado nesse momento. Eu falei assim, é saudade da rua. Eu vou escrever sobre a rua que eu conheci. Eu vou escrever sobre a rua do passado. Beleza, vamos em frente. Essa questão estava resolvida. Nesse momento, eu escrevo o final do livro. Chega para mim, como diz o pai de santo, o final do livro. E eu aceitei. Eu abri o caderno e escrevi todo o capítulo final do livro. Todo o capítulo final do livro. E aí eu entendi que eu tinha que voltar lá no começo e caminhar para emendar aí. E era fácil saber como ia acontecer. Eu falei, beleza, vamos embora. Comecei a tocar a história. Uns 6 meses depois, eu escrevi outro final, que era completamente o desfecho. Ele era parecido, mas o desfecho era totalmente diferente. Eu, inclusive, acalentei a ideia de fazer uma brincadeira meio boba, de publicar um pedaço da edição, uns 300 exemplares, com um final alternativo, e não contar nada para ninguém. Só para soltar e só para ver a gritaria.
Mas eu achei, se você não pode usar isso como ferramenta de marketing, que eu não queria, isso eu nunca quis, falar, olha, tem 300 exemplares, isso vai virar aquela corridinha na livraria para ver o final, sabe? É besteira, isso é bobagem. Não, eu não queria. Só não contar para ninguém, pô. Quem descobrir, que não, descobriu. Legal, mas eu e a minha. O escritor fala, cara. O escritor fala até. Sabe, o escritor fala. O escritor conta. Eu contei por aí, porque não era segredo. Eu achei uma ideia bacana, mas num certo momento eu falei, não, se não puder ser usada, não vai ter graça. E não vai acontecer o que eu gostaria que acontecesse, que é um dia dois leitores se encontrarem e falar, então, eu não gostei do final. O cara fala, por quê? Porque acontece isso. O cara, não, mas não acontece isso. Isso que eu desejaria que acontecesse. Mas isso é besteira. Então, o que eu fiz? Tem um momento que isso começou a me incomodar, eu fundi os dois finais. O final que está publicado é uma fusão de dois finais. Você, quando lê, eu gostaria muito de saber a sua opinião, porque um leitor me escreveu no Twitter perguntando sobre o final, dizendo o que significa aquele final, e eu respondi para ele com toda honestidade aquilo que me cabe responder. Eu disse a ele, eu contei tudo o que eu sabia dessa história. É assim que a história se processa para mim. Ela é contada para mim e eu ponho no papel. No final, o que me parece, se me agrada, e essa história me agradou, finalmente, depois de 16 anos, eu falei, eu vou publicar. Eu achei que é hora de compartilhar essa história com mais gente.